Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, povo de Deus, sobre todos nós aqui reunidos, neste dia muito especial, terça-feira, 17 de novembro de 2020. Estamos aqui para passar esse tempo de meditação com os irmãos na Palavra de Deus, momento de reunião de oração, em que às terças-feiras temos transmitido, a nossa meditação nos grupos de crescimento. Ainda nas nossas programações semanais, ainda não estamos tendo as programações presenciais. Enfim, o tempo do Senhor é perfeito, com cautela, com prudência, estamos esperando as coisas irem acontecendo de conformidade com os decretos e leis, para que nós possamos, como igreja, estarmos reunindo novamente nos grupos familiares, como também é chamado. Nós queremos mandar um abraço aqui para os irmãos da congregação de Santa Cruz, congregação Alfa e Ômega, mandar um abraço para os irmãos da congregação de Betânia, lá do bairro Belo Horizonte, congregação de Coqueiros, aqui no bairro Coqueiros, e também a congregação lá de Santa Isabel do Rio Preto, congregação Ágape. Deus abençoe a vida dos irmãos e também os grupos de crescimento aqui da sede, Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, em Volta Redonda, igreja pela qual nós estamos trabalhando, igreja pela qual nós estamos auxiliando, Reverendo Márcio, e também dando assistência aí nas congregações. Nós vamos, neste dia, estar lendo na Palavra de Deus em Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso 12. E é nesse texto que nós vamos tomar como base para a nossa meditação. Antes nós vamos falar com Deus, nós vamos louvar a Deus, e aí estaremos lendo a Palavra de Deus e meditando aqui com os irmãos. É tempo de oração. Nossos grupos de crescimento de terça-feira se reúnem nos lares com o propósito de termos tempo de oração, momento de oração, vida de oração, orando uns com os outros e orando uns pelos outros, É um tempo realmente de buscarmos a presença de Deus em gratidão, em louvor, em adoração, em ações de graças, em súplica e também pedindo a misericórdia ou a continuação, da misericórdia, da graça, do amor, do perdão de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a direção do Espírito Santo para esse momento que estamos aqui reunidos. Pai Santo, nós estamos aqui porque o Senhor assim permitiu, faz parte dos teus planos, dos teus decretos. O Senhor já havia pré-ordenado esse tempo, predestinado as nossas vidas para estar em tua presença. E assim, ó Deus, aqui estamos em torno da tua palavra, estamos aqui, ó Deus, com o propósito de meditar na tua palavra, de louvar o teu santo nome, de, acima de tudo, glorificar o teu santo nome em Cristo Jesus, adorar-te pela salvação em Cristo Jesus e exaltar-te, ó Deus, porque tu és santo e todos os teus propósitos se cumprem. A exemplo disso, nós temos o propósito da vinda de Cristo Jesus, que veio com um propósito definido por ti, pré-estabelecido, predestinado, morrer na cruz pelos nossos pecados. E o Senhor cumpriu esse propósito. Assim nós podemos entender e crer que cada um de nós, ó Deus, estamos aqui sobre a face da terra para cumprir os teus propósitos. Os dias pelos quais vivemos, as realidades pelas quais passamos, os momentos pelos quais, ó Deus, estamos sobrevivendo sobre a face da terra, nesse momento, ó Deus, de tantas adversidades, e como se não bastassem as adversidades da população, do presente século, as adversidades, ó Deus, da sobrevivência, que temos que lutar todos os dias para a sobrevivência. Nós também estamos enfrentando, Deus, essa pandemia, que sabemos que tudo isso é permissão do Senhor. Até esta pandemia, esse vírus, o Covid,
está, ó Deus, cumprindo a tua vontade, o teu querer, os teus propósitos. Por isso cremos, ó Deus, que caminhando na tua presença e buscando a tua orientação, no conhecimento, na sabedoria da tua palavra, nós estamos, ó Deus, entendendo e buscando conhecimento, entendimento, sabedoria na tua palavra para estar fazendo a tua vontade, assim como fez Jesus. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, dirija as nossas vidas através da palavra, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, para que estejamos no centro da tua vontade, fazendo a tua vontade, caminhando segundo os teus propósitos, para que nós possamos, ó Deus, crescer e glorificar o teu santo nome. Assim oramos, pedindo pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando aqui, pedindo pela vida da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, pedindo a Deus pelas igrejas que têm tido compromisso com a tua palavra, com o teu evangelho, com a sabedoria, com o conhecimento da tua verdade, para que possamos caminhar em tua presença. Assim, agradecidos oramos e o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a você que está aí conosco, Deus abençoe a vida de cada um, de cada lar, de cada família aqui presente conosco nesta noite. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos dando boa noite. Presbítero Vanderlei Dutra, aqui da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, presbítero Josias Cessa, a nossa irmã Elícia Tardem, lá de Alto Jequitibá, o Ângelo, juntamente com o Samuel, né, Samuelzinho? Está aí acompanhando a nossa transmissão de reunião de oração. Dona Idenir Loubach de Azevedo, lá de Alto Jequitibá, minha mãe, e a irmã Dalva, lá da congregação de Coqueiro. Boa noite, graça e paz, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. E outros demais irmãos que estão aí nos acompanhando, mas que eu ainda não consigo visualizar, devido ao fato de que alguns aparecem quando dão a sua palavra, né? Postam aí, dão um alô. Mas temos outros irmãos. A Silvânia, né, também está conosco aqui nos acompanhando, juntamente com a sua família, o presbítero Zé Luiz. Deus abençoe a vida e a família de vocês. Hoje nós vamos louvar a Deus entoando o hino de número 81. Não é um hino muito conhecido, muito cantado, né, por nós nas nossas programações, mas é um hino que tem como título Súplica ao Espírito Santo. É uma oportunidade de aprender, né, de relembrar, para quem já conhece, este hino, o hino de número 81 do Inário Novo Cântico. Espírito de Deus, convém ao teu auxílio recorrer, manancial de todo bem, usufruirmos teu poder e no teu santo amor andar, é nosso anseio ao te adorar. Ensina a orar e dar fervor aos reverentes corações e ao trono eterno junto a Deus conduz aqueles que são teus. Fontes ao pão de todo bem, luz
Louvado seja o nosso Deus, né? Por todos os benefícios dele para conosco. Mandar um abraço aqui para a dona Leni Tavares, lá de Piraí. Deus abençoe, minha querida irmã. Elaine César, Deus abençoe a sua vida. Jaqueline Machado, lá de Barra de São Francisco, lá de Vila Paulista, né? Deus abençoe também a sua vida rica e poderosamente. Neemias capítulo 8, do verso 1 ao 12, é a leitura que nós vamos hoje ler com os irmãos e é o texto pelo qual nós vamos tomar como base para a nossa meditação nesta oportunidade em reunião de oração dos nossos grupos de crescimento. Esdras lê a lei diante do povo. Está no livro de Neemias, mas é um momento em que Esdras dirige o povo à palavra. E diz assim-nos a palavra de Deus. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém e Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Jozadab, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente,
porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Queridos, esse texto ele não fala diretamente de oração. Não é um texto como muitos outros que fala de oração. Mas eu quero desafiar o seu coração a orar, baseado na leitura desse texto, a clamar, a interceder, a suplicar, que um dia como esse aconteça na vida da nossa igreja, que aconteça na vida da nossa cidade, que aconteça na vida do nosso estado, que aconteça na vida do nosso país, que seja um dia que aconteça de forma mundial. Aconteça o quê? Aconteça que as pessoas se despertem a buscar o Senhor e a sua lei, e o seu conhecimento e o seu entendimento. Eu creio que nós que aqui estamos reunidos nessa noite somos bênção na vida da nossa família, da nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil em Volta Redonda. Aonde quer que você esteja, nós temos irmãos aí nos acompanhando de outras localidades. E nós precisamos orar para que haja um despertamento nos nossos dias, no nosso presente século, como aconteceu nos dias de Esdras e Neemias, em que o povo se achegue até a palavra de Deus. Esdras e todos os demais que aqui foram citados, né, são vários nomes, até são nomes diferentes do nosso cotidiano, são pessoas que foram apenas instrumentos nas mãos de Deus para ler a palavra de Deus, a lei do Senhor, para dar instrução nessa lei e para trazer conhecimento, sabedoria, entendimento nesta palavra. Vejam que o resultado deste dia de oração, de clamor, de ouvir a palavra de Deus, porque enquanto o povo ouvia, o povo com certeza estava em espírito de oração, porque o texto nos diz claramente que o povo estava cada um no seu lugar, silenciado, atento. E quando você está atento, em silêncio, contrito, compungido, em espírito de oração, o Espírito Santo fala ao seu coração. O Espírito Santo fala porque você está desejoso de ouvir Deus falar. E é isso que nós precisamos orar, para que aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel nesses dias, né? Todo o povo foi, e depois de terem ouvido a palavra de Deus, se regozijaram grandemente. Por quê? Porque eles tinham entendido as palavras que eles foram explicadas. Olha só que interessante, meus queridos. O povo foi até Esdras. O texto nos diz em Neemias 8 que o povo se ajuntou como se fosse um só homem, ou seja, todos falavam a mesma coisa, todos buscavam a mesma coisa, todos clamavam a mesma coisa, todos pediam a mesma coisa. E o que eles buscaram? O que eles clamavam? O que eles pediam? Chegaram diante de Esdras, que era o escriba. O escriba era aquele que era responsável pela escritura, né? Não apenas de copiar ou copiar, porque não havia gráfica, né? Tinha que ser alguém que era autorizado, alguém que tinha autonomia, que tinha conhecimento, que tinha a capacidade de escrever. Então essa pessoa, o escriba, Esdras era um escriba, além de ser sacerdote, né? Porque normalmente os escribas eram sacerdotes, porque eles eram responsáveis pela lei, eles faziam cópias das leis para serem enviadas, ou por pessoas que queriam ter essa cópia, ou para comunidades, para grupos, para sinagogas, para lugares, ou cidades, ou povos, né? E aí, o povo foi até Esdras, que era alguém que estava ali no meio do povo
e que era responsável pela lei do Senhor. E o povo se chegou a uma só voz e pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, e lesse para o povo, e que explicasse para o povo, e que levasse o povo ao entendimento deste livro, desta lei, para que eles tivessem sabedoria, conhecimento, entendimento na lei do Senhor. Então, meus queridos, hoje nós precisamos orar, clamar, suplicar, interceder, para que a nossa presente geração, crianças, mulheres, homens, como diz aqui a palavra de Deus, todos que eram capazes de entender, ou seja, não tinha idade, não tinha sexo, não tinha raça, não tinha cor, todos buscaram e pediram a Esdras, porque eles queriam entender. E o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, ou seja, eles não só pediram para que Esdras lesse a lei do Senhor, mas eles estavam atentos, porque eles estavam sedentos, desejosos. Eles estavam com os ouvidos atentos à leitura do livro da lei do Senhor. Nós precisamos orar, clamar, suplicar, interceder, pedir a Deus em nome de Jesus, que Deus permita que o Espírito Santo toque no coração da presente geração que nós vivemos e haja um desejo no coração de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas de média idade, pessoas de idade avançada, para que se cheguem diante do Senhor e clame ao Senhor e busque ao Senhor e tenham os ouvidos atentos à lei do Senhor, não apenas para ouvir, mas para praticar, para viver, para buscar Deus em santidade. Esdras trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, de todos que eram capazes de entender o que se ouvia. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, quando nós desejamos ouvir de Deus, quando nós anseiamos entender Deus, Ele se revela a nós, Ele fala ao nosso coração, Ele se deixa encontrar, Ele se deixa entender, Ele se deixa compreender, Ele se deixa revelar através do seu Espírito Santo, através do seu poder, através da palavra. Olha, meus queridos, irmãos e irmãs, Esdras, ele subiu num púlpito, que o texto diz que foi feito de madeira para aquele determinado fim. E ali ele leu, Todo o povo que estava acima dele abriu os olhos, os ouvidos, teve o coração, teve a mente, o entendimento aberto pelo Espírito Santo para ouvir, para entender, para compreender a palavra de Deus. Esdras estava nesse púlpito, E ali estavam junto diante dele vários outros sacerdotes, e o povo ficou ali uma parte do dia, desde o alvorecer até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Hoje, eu fico pensando, quantos púlpitos têm servido de entretenimento? Historinhas, piadas, promessas, revelações, profecias, Tem sido falado dos púlpitos, como Esdras falou lá de um púlpito de madeira. Quantos pregadores têm subido hoje em púlpitos, mas não para falar da lei do Senhor, não para ensinar o povo a lei do Senhor, não para direcionar o povo ao conhecimento da graça, da salvação em Cristo Jesus. O problema, meus queridos, é que, infelizmente, são esses, que estão entretendo o povo, que estão levando grandes multidões a uma palavra vã, fútil, vazia, que tem agradado muitas pessoas.
Diferente do que foi nos dias de Esdras, imagina o povo passar horas e horas, 6 horas ouvindo a lei. E os demais, né, que estavam aqui, que são referência, são vários nomes, e eles então estavam explicando, entendeu? Explicando, dando detalhes do que estava sendo lido. É o sermão, é a palavra, é a meditação, é como nós estamos fazendo aqui hoje. E ali estava um povo, o texto nos diz que esse povo se ajuntou, né? Eles estavam vindo das suas cidades, vieram de várias cidades, de várias localidades, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o ensinamento da palavra. Quando Esdras se pôs nesse púlpito de madeira, e Esdras então abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Reverência, temor, respeito pela palavra de Deus, algo que hoje está faltando tremendamente. Líderes hoje estão se levantando dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia, porque tem coisas nela que contrapõem pecado do nosso dia. Pessoas que não têm nenhum temor ao Deus da palavra, muito menos à palavra deste Deus. Dizem que isso aí é invenção humana, que a Bíblia foi escrita por homens, que isso aí é ultrapassado, é para um povo antigo, não tem nada a ver conosco hoje. O que está escrito não faz sentido para mim, não faz sentido para a minha geração, para a minha família, não tem tido nenhum conhecimento. Pior e bem pior, são pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm conhecimento da palavra. Não têm tido uma vida prática de leitura, não têm tido a vida prática de conhecimento. Eu tenho muitas das vezes, irmãos, conversando com pessoas que normalmente, né, a gente conversa mais com pessoas que são do nosso ciclo de convívio. Como a gente trabalha com a igreja, como a gente conduz um rebanho, a nossa conversa sempre mais é com pessoas relacionadas à igreja. E às vezes quando você fala de um texto, né, que você fala, olha, um assunto, uma pergunta, você fala, lá no livro tal fala isso, mas lá no livro tal fala isso, fala. Olha, na Bíblia está escrito assim, mas aonde? Aí você, está em tal lugar. Mas eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu nunca tinha lido isso. E às vezes são coisas muito práticas, né? Às vezes são coisas assim muito do dia a dia. Às vezes coisas assim tão comuns que estão na Bíblia e que tem pessoas que são cristãs, que estão nas igrejas, mas que não sabem que estão na Bíblia. Ou muitos estão aí dizendo, porque a Bíblia diz onde? Que a Bíblia manda fazer assim. Onde que está dizendo que a Bíblia manda fazer assim? Que a Bíblia ensina desse jeito. Em que livro? Qual o profeta? Qual é o livro da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento que fala isso? Falta de conhecimento, falta de entendimento. Por quê? Porque há uma falta de busca. Há uma falta de interesse. Então, meus queridos, a nossa meditação hoje nos leva a um desafio. Orar para que a nossa presente geração, até mesmo cristãos, porque nós estamos falando aqui de um povo que veio, que não fosse de Israel. É só lembrar a história, por que Esdras e Neemias estão agora reconduzindo o povo de Israel nas Sagradas Escrituras? Porque o povo tinha se afastado da Escritura. O povo tinha deixado a lei do Senhor. Israel tinha deixado o conhecimento de Deus. Com isso, pecou, se afastou, viveram adorando outros deuses, deixaram a prática do culto, da liturgia prescrita na lei de Moisés. Com isso, o que tinha acontecido? Deus os entregou aos seus inimigos e eles foram para o cativeiro. Passaram 70 anos, foram tirados da sua terra, a terra prometida. Agora, com Esdras e Neemias, eles estão voltando. Eu tenho pensado, tenho meditado já há algum tempo com os irmãos no livro de Neemias. Neemias vem, reedifica os muros, as portas, reedifica o templo,
reedifica os cantores, né, os levitas, para a prática do culto em Jerusalém. E o que leva então quando a liderança está preparando o ambiente, preparando tudo para que o povo busque Deus? Deus vai tocar no coração do seu povo para buscar Deus, para que o povo vá até aqueles que estão orientando, que estão realmente conduzindo o povo na palavra. Então nós precisamos orar para que Deus esteja levantando homens de Deus, homens líderes que conduzam o povo de Deus na palavra e conduzam outros para que haja um despertamento, para que haja um avivamento. E esse avivamento começa com oração, porque se nós queremos levar pessoas a Deus através do conhecimento da palavra, através do entendimento da palavra, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, nós precisamos orar para que Deus nos dê condições para isso, para que Deus levante homens, que Deus levante líderes, que Deus capacite líderes, para que esse possa, ou esses, né, como aqui no caso de Esdras e Neemias e tantos que estavam aqui reunidos com eles, possam conduzir o povo ao conhecimento, ao entendimento da palavra. Para que haja realmente, irmãos, como diz aqui no verso 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que todo o povo entendia o que se lia. Não são fábulas, não são historinhas, não são anedotas, não são conhecimentos e filosofias humanas, não. O povo não foi lá para poder agradar o ouvinte. Os líderes não estavam aqui interessados em agradar a plateia, eles estavam aqui interessados em falar da lei do Senhor, ler a palavra de Deus, explicar os ensinamentos dessa palavra. É como hoje, irmãos, nós lemos os evangelhos, a palavra de Jesus, e dizemos para as pessoas: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, receber Jesus como o único e suficiente Salvador, confessar a Ele os seus pecados e confessá-lo como Senhor absoluto, Rei, Senhor absoluto das suas vidas, e passarem a ter uma vida prática de oração, de leitura da palavra, de culto, de adoração, de louvor na palavra. E, acima de tudo, glorificando a Deus na palavra. É confrontar o pecado. É confrontar o pecador e dizer: você está andando no caminho errado. Se você continuar andando no caminho errado, você vai morrer no caminho errado, vai morrer no pecado. E com isso você não vai para a vida eterna com Cristo. Não vai ter salvação. Não é ficar massageando o ego. Não é ficar fazendo promessas de cura, de libertação, de prosperidade. Não é isso que o Senhor está nos chamando hoje a proclamar. Deus está nos chamando a proclamar, sim, perdão de pecados. Perdão. Mas para isso o pecado precisa ser confrontado, precisa ser mostrado, precisa ser tratado. Como? Arrependei-vos. Mensagem de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos. Mensagem que os apóstolos pregavam, como Paulo pregou, e lembra aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta: irmãos, venhos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual vocês creram e pelo qual vocês foram salvos. Isso é, se creram. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Isto segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós precisamos orar, irmãos, muito, mas orar muito, mas muito mesmo. Clamar, jejuar, interceder, para que haja nos nossos dias o que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias. Que o povo tenha desejo da palavra de Deus e que ouça essa palavra e que pratique essa palavra e que vive essa palavra. Que busque ao Deus da palavra através
da palavra, que busque a palavra de Deus para que possa entender os propósitos desse Deus e o glorifique. Oração. Todo avivamento começa com oração, porque se nós queremos ver uma nação, se nós queremos ver uma cidade, um estado, um mundo, o presente século se voltando para Deus, isso começa com oração. Muita oração. E é o que nós vamos fazer. Orar, pedir que Deus esteja trazendo sobre a face da terra um avivamento, um retorno às Escrituras, uma busca à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Antes dessa oração, quero mandar um abraço aqui para Glaucia Gerhardt, que está dizendo que está lá em Alto Jequitibá assistindo, juntamente com a Marlene, lá na casa do pai dela. Sérgio Coutinho, grande abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Dalva está pedindo oração pela sua família, né, que está crescendo muitíssimo. Misericórdia de Deus para a sua família, Dalva. E também a Janete Melo, mandar um abraço lá de Vila Paulista, lá em Barra de São Francisco também, né? E também a Elaine César. Deus abençoe ricamente a sua vida, minha irmã. Vamos orar? Vamos clamar a Deus que traga sobre o presente século um desejo pela palavra, pelo conhecimento, pelo entendimento da palavra de Deus, como foi nos dias de Esdras e Neemias. Eu vou orar e vou desafiar você também a orar. Amém? Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo de forma virtual, online. Mas bom, Senhor, porque nós temos pessoas aqui de Vila Paulista, lá no norte do Espírito Santo, pessoas que estão em Alto Jequitibá, pessoas que estão, ó Deus, aqui em Volta Redonda, Barra do Piraí, tantas pessoas que estão aqui conosco, reunidos nesta noite. E o nosso desafio nessa noite é orar ao Senhor em nome de Jesus, para que através da misericórdia e graça do Senhor, em Cristo Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Que haja, Senhor, despertamento, que haja, Senhor, realmente um avivamento, um retorno às Escrituras, como foi nos dias de Esdras e Neemias. No presente século, haja um derramar do Teu Espírito Santo sobre o povo, sobre o presente século, que pessoas de todos os lugares, de todas as idades, homens e mulheres, de todas as línguas e povos, busquem o Senhor, parem e ouçam a Tua palavra e vivam vida prática mediante a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que tudo que estamos vivendo hoje, no presente século, todas as desgraças, todas as assolações, até mesmo essa pandemia mundial do coronavírus, é uma permissão do Senhor, como foi nos dias de Esdras e Neemias, que estavam voltando do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Israel foi tirado da sua terra, muitos foram mortos, escravizados, muitos ficaram na miséria, como Neemias mesmo relata no livro, que aqueles que não foram levados para o cativeiro, que ficaram na terra, estavam em grande miséria, porque o povo deixou a Tua palavra, as pessoas deixaram o Teu ensino, o Teu conhecimento, a Tua verdade, a Tua lei, para seguir as Suas verdades, para seguir as Suas leis, para seguir os seus corações. E com isso estão caminhando a passos largos à perdição, para o pecado. Por isso nós clamamos, ó Deus, que seja nos nossos dias, dias como os dias de Esdras e Neemias, em que o povo se ajunte diante da palavra do Senhor, e que o Senhor levante homens, líderes, comprometidos com a Tua palavra, homens, líderes comprometidos com a Tua verdade, comprometidos em ensinar a verdade do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, para que haja quebrantamento, haja arrependimento, corações compungidos, contritos, se quedem diante de Jesus, se curvem, se dobrem diante de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor absoluto,
como autoridade máxima, clamando o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, confessando os seus pecados e também tendo a direção do Espírito Santo e vivam vida de santidade, tendo Jesus como Senhor e Rei absoluto das suas vidas. Nós assim oramos agradecidos e pedimos que esse dia chegue até nós, que esse dia chegue para que nós possamos ver a face da terra com uma novidade de vida, com um novo brilho, com uma nova era, com um novo tempo, para que acima de tudo o teu nome seja glorificado e o nome do Senhor Jesus seja a autoridade máxima buscada, clamada, enfim, que ao nome de Jesus seja dado toda a glória, todo louvor e toda adoração. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, e te pedimos, e clamamos e suplicamos, e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Deus nos abençoe como Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus nos abençoe, segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Deus abençoe para que nós possamos continuar firmes na palavra de Deus. Amanhã, se Deus assim permitir, às 19h30, estaremos aqui neste mesmo canal de transmissão do Facebook, transmitindo, o nosso estudo bíblico. Vamos continuar no livro de Neemias. Eu creio que tem muita coisa ainda para Deus nos falar no livro de Neemias. Né, Silas? Silas apareceu aí no final com um amém. Nosso irmão Silas Pacheco, lá de Piraí. Presbítero Silas, né? Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Até amanhã, se Deus permitir.